Olá, pessoal. Eu sou a Rosana Mastelário, diretora técnico-regulatória e inovação no Sindusfarma, e hoje eu estou acompanhada do Dr. Tiago Campos, diretor da 5ª diretoria da Anvisa. Seja bem-vindo, Dr. Tiago. Muito obrigado, Rosana. Um prazer estar aqui com vocês do Sindusfarma. Para mim é uma alegria e uma honra poder conversar com você nesse podcast. Espero que a gente atenda aí tudo que o povo está assistindo e que eles se interessem por aquilo que a gente vai falar aqui. Não tenho dúvidas disso. Doutor Tiago, a gente pode acessar seu mini currículo, seu CV no site da Anvisa, mas eu gostaria de saber quem é o Tiago Campos. Fale um pouquinho da sua trajetória. Eu sou um baiano de Salvador, eu sou filho do senhor José Carlos e da dona Elizabeth. Minha mãe é uma auditora do Tribunal de Contas do Estado da Bahia aposentado. Meu pai é um contador, ambos de uma origem muito humilde. Nasceram no interior, vieram para a capital. Nós nascemos já em Salvador e eu sou o primeiro da minha família a fazer direito e ter uma projeção para lugares de relevância no nosso país, assim como atualmente ocupo o cargo da Anvisa. Mas minha trajetória, ela é uma trajetória de que começa no escritório de advocacia pequeno, ali em Salvador. Eu tenho algumas experiências profissionais na área do direito tributário, do direito aduaneiro, mas que ela se cruza com uma pessoa muito importante para essa minha trajetória, que é o procurador do Estado, Ailton Cardoso, a quem me faz o primeiro convite para atuar no Sistema Único de Saúde, no SUS, numa experiência profissional que foi transformadora. Eu comecei minha trajetória na Fundação Estatal Saúde da Família, um projeto inovador do Estado da Bahia na época, para tentar enfrentar um problema que até hoje ainda é um problema no Sistema Único de Saúde, que é a construção de carreiras interfederadas, carreiras das profissões, e para resolver também um problema da fixação dos profissionais nos lugares mais difíceis. Esse projeto ganhou repercussão nacional. 3 anos depois desse projeto, eu recebo um convite para trabalhar no Ministério da Saúde e lá embarco nessa trajetória aí dentro do SUS. No Ministério da Saúde, vivi experiências de estar tanto na Secretaria de Atenção à Saúde, quanto depois na Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. E depois desse período no Ministério, eu passo a fazer um processo de formação, de preparação para esse campo. Eu conheci um campo, eu conheci o campo do direito sanitário, para mim até então inovador, algo inatingível, e sigo a formação acadêmica, venho aqui para Campinas, no estado de São Paulo, faço especialização no Instituto de Direito Sanitário Aplicado, IDISA, depois ingresso no mestrado lá na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e sigo essa trajetória até que eu volto para o meu território, volto para a Bahia, vivo outras experiências, até que mais recentemente, em 23, atendendo o convite do ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, eu vou trabalhar na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, hoje atualmente a HU Brasil, a rede HU Brasil, que faz a gestão dos hospitais universitários. E essa é a minha trajetória até chegar nesse lugar onde eu estou, na Anvisa, agora em setembro de 2025, então eu assumo lá a carteira, mas eu sou esse sujeito que gosta do Bahia, que gosta de carnaval, que ama a comida baiana, que faz e gosta de comer. Sou pai de 2 meninos maravilhosos, casado com Carol, pai de Zeca e de Bernardo. Então essa é um pouco aí desse sujeito que está aqui com vocês hoje. Muito interessante sua trajetória. Para quem não conhece, a 5ª diretoria ela tem alguns temas bem diversos. Ela não é uma diretoria como a gente está acostumado, mais tradicional, ali com um tema principal em foco. Ela cuida do monitoramento do mercado, ela cuida da importação e exportação e também dos temas de cannabis. Eu vou começar, então, perguntando. Atualmente, quantos produtos de cannabis nós temos regularizados no Brasil? O último dado que eu chequei com a GEMESP, nós tínhamos 49 produtos regularizados. Importante para quem nos acompanha entender, nós criamos na Anvisa, sempre por força de decisões judiciais, uma outra categoria de produto de cannabis. Eles não são medicamentos, ou seja, eles não estão balizados naquele tripé dos medicamentos, segurança, qualidade e eficácia, mas eles são ofertados à população a partir de um processo de regularização dentro da casa. E esse processo hoje de 49 produtos disponíveis já estão disponíveis em farmácias, à disposição do público em geral, aqueles que tenham prescrição médica para o seu uso. Então, a gente precisa rever e pensar se é necessária a manutenção da 660 de 2022,
que falava da importação por pessoa física. O cenário, de fato, ele mudou. Quando a edição da 660 veio e suas RDCs antecedentes, ele é provocado a partir de uma ausência de opções terapêuticas no mercado, da ausência de assistência a essa população e uma decisão judicial impôs à agência a regularização desse fluxo. É claro que esse fluxo se mostrou necessário no momento em que você não tinha essa estrutura regulatória e essa oferta de produtos. Hoje, manter a 660 é manter uma porta de acesso de produtos que hoje a Anvisa sequer faz avaliação sobre esses elementos de qualidade e segurança, já que a gente não verifica nos produtos a eficácia, já que eles não estão atrelados a um determinado solução de um problema de saúde específico. Então eu acho que já passou da hora de a gente discutir esse tema. Esse tema foi levado à pauta pelo diretor Romisson antes da sua saída do colegiado e eu pedi vistas do processo e uma das preocupações que eu tive era se, considerando que havia uma decisão judicial, se essa alteração poderia ser feita naquele momento. A informação que a Procuradoria nos trouxe é de que essa alteração, nesse momento, ela não poderia ser feita por conta de uma decisão judicial. A Anvisa tem discutido com o Poder Judiciário, com a relatora desse processo no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, apresentando esse cenário atualizado, dizendo a ela, sim, essa decisão foi necessária no passado, mas ela hoje, a circunstância fática que a embasou, ela não está mais presente, nós temos produto disponível, produzido em território nacional e à disposição da população, que demanda uma revisão dessa decisão. Nós estamos aguardando a posição da relatora, da desembargadora Kátia Balbino, se ela assim decidir, ou inclusive sinalizamos a ela que nós, enquanto Anvisa, estamos inclusive dispostos a sentar à mesa com o autor da ação, o Ministério Público Federal, e tentar, a partir desses elementos, construir um acordo que viabilize a gente avaliar se essa manutenção ela é viável, se ela deve ser suplantada pelas essas ofertas de produtos que já estão regularizados. E a grande vantagem de entrar no fluxo regular é que a gente também começa a captar os dados, né? Coletar os dados desse produto, né, que ainda não é tão bem estabelecido. Ganham todos, né? Eu imagino isso. Falando, então, na questão de importação e exportação, tem também a gerência de PAF, que é Portos, Aeroportos e Fronteiras. Várias iniciativas. Comente um pouquinho sobre iniciativas de facilitação dessa importação e exportação, mas sem comprometer a qualidade e segurança, né? A GGPAF, ela é talvez o maior desafio hoje dentro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nós temos a PAF como um lugar central, em que atua na proteção da população brasileira sobre aqueles bens que ingressam em território nacional, agindo para garantir que eles possam estar aqui atendendo os requisitos sanitários por nós definidos. Eu acho que a PAF tem um grande projeto que já está em curso desde 2017, que é um projeto de tentar otimizar, a partir da gestão de riscos, a forma como a gente avalia e anui para a liberação dessas mercadorias. A gente tem os canais de importação, canal verde, amarelo e vermelho, e esses instrumentos passaram a ser otimizados a partir de uma análise centralizada e uma análise mais qualificada a partir da matriz de risco. Mas a gente sempre foca naquilo que eu tenho dito lá desde que eu cheguei, de que o objetivo principal disso é cuidar das pessoas. O objetivo principal da agência é cuidar das pessoas. Em cada ação que a gente faz, o foco é como a gente olha melhor, como a gente garante que aquilo que passa, aquilo que entra em território nacional, não produza riscos de adoecimento da população. E a gente tem trabalhado com várias frentes. A PAF é muito grande, mas na importação a gente está na revisão da RDC 81, trazendo novos elementos e perspectivas para a gente poder regulamentar de forma mais adequada. A gente tem passado, junto com outros órgãos governamentais, a implementação da DUIMP, que está entrando em vigor agora, né? Então, a gente tem uma transformação em curso muito grande. E a gente tem sempre reafirmado, seja no debate interno, seja no debate com os outros órgãos de governo, a importância de manter rígida aquilo que é o nosso foco, que é garantir segurança e proteção sanitária à população. Perfeito. Teve uma iniciativa recente da 5ª Diretoria, que foi em relação ao controle digital do receituário de produtos controlados. Qual é o status atual e quais são os próximos passos?
Esse talvez seja uma das maiores revoluções que nós estamos colocando de pé. Imaginem vocês que nos acompanham aqui, de que até pouco tempo atrás, as receitas controladas, seja elas amarela, azul, elas precisavam ser retiradas nas vigilâncias sanitárias pelos profissionais de saúde, em papel físico e mediante numeração que era sequencial e controlada, de modo que a gente pudesse fazer esse controle desses produtos. O que a gente faz agora é avançar para um procedimento eletrônico de controle dessas receitas e de emissão dessas receitas, de modo que a gente possa ter um sistema mais ágil, mais fluido e com melhor controle sobre aquilo que a gente coloca aí à disposição da população. Esse é talvez um desafio muito grande e um desafio que demanda a interoperabilidade, desafio que demanda relação entre diversos sistemas de informação do Sistema Único de Saúde, da própria Anvisa. A gente tem agora, até junho, a gente pretende colocar ele plenamente em vigor. A gente tem resolvido os principais pontos que ainda estão pendentes, inclusive em relação com o CNES, de que modo as farmácias vão fazer o credenciamento dos profissionais no CNES, para definir quem vai ter acesso, quem vai fazer o controle dessa dispensação, os profissionais de saúde, de que modo é que eles vão fazer essa emissão através desses sistemas com as vigilâncias locais, para a gente manter um controle nacional desses receituários e dessas medicações que demandam, por força dos tratados que nós somos signatários, um controle desses produtos. Um controle mais rígido, né? Bom, e aí acompanhando as suas manifestações, né, sobre eficiência institucional, sobre modernização, eu gostaria de ouvir as suas considerações sobre esse plano de ação de eliminação de passivo de fila de análise dos medicamentos. Eu tenho sempre dito que fila é a ordenação democrática do acesso. É civilizatório quando a gente organiza aqueles que vão ser beneficiados, aqueles que vão estar ali acessando um serviço público ordenadamente numa fila. Seja por critério que for, por critério de priorização, pelos critérios que sejam. Não é razoável que o tempo de análise seja tão alongado. O que a gente está tentando enfrentar, por mais que seja assim um plano de fila, porque comunicacionalmente isso fica mais fácil para as pessoas entenderem, mas o que a gente está tentando resolver é reduzir o tempo de análise, otimizar essa análise, melhorar os processos de análise dos registros dos produtos. O registro é um dos principais instrumentos de garantia da ação da Anvisa para que a gente possa colocar produtos à disposição da população que atendam aquele tripé que eu já falei aqui: segurança, qualidade e eficácia. Então isso é central para a Anvisa. E é central que a gente faça isso também em tempo razoável, em tempo que possa justificar os investimentos, garantir acesso a novas tecnologias à população brasileira, colocar a mercado produtos que tenham extrema qualidade e levando em consideração tudo aquilo que vem sendo produzido pela indústria farmacêutica nacional e internacional para a nossa população. Esse é um compromisso não só de Tiago, mas um compromisso de toda a casa. Quando nós lá chegamos, e chegamos juntos, eu, o presidente Leandro Safatler, a diretora Daniela Marrego, nos somando ao diretor Daniel Meirelles, ao diretor Romson até então, e agora com o diretor Marcelo, é um compromisso coletivo. Ele dialoga com os compromissos que assumimos, inclusive, para que a Anvisa fosse reconhecida como agência de referência para a Organização Mundial da Saúde, mas ele também dialoga com um compromisso nosso para que o serviço público, aquilo que a gente faz, ele ocorra no tempo oportuno, a partir dos critérios que sejam técnicos, mas que sejam feitos a partir de uma avaliação que leve em consideração a otimização desses processos. O que nós temos feito análise conjunta com os próprios demandantes, avaliação prévia desses dossiês, avaliação dos processos a partir de relance, de análise feitas por outras agências e aproveitamento daquilo que foi feito, de modo que a gente possa impingir uma velocidade mais condizente com aquilo que é a demanda do setor e a demanda da sociedade brasileira. Eu acho que a gente está junto nesse processo, é um compromisso coletivo da agência, de todos os seus diretores, e a gente acredita que até o final desse ano nós vamos colocar o tempo de análise desses processos em fila em um tempo razoável para todo mundo. E ampliamos aí o acesso a novos produtos também, né? E ampliação do mercado. Queria saber também se existe algum projeto ou iniciativa relacionada ao fortalecimento da farmacovigilância durante todo o ciclo de vida do produto. Eu tenho apostado muito, e eu sei que vários diretores que me antecederam já verbalizaram isso, já tentaram fazer isso. A Anvisa ainda é uma agência voltada para o
pré-mercado, que é o registro. E, em certa medida, os produtos por nós sujeitos à vigilância sanitária, por nós controlados, por nós avaliados, eles passam na vida real, as interações medicamentosas, as relações que estabelecem ali no uso desses produtos, eles são tão ou mais importantes para nós avaliarmos os riscos da população do que antes de colocarmos a mercado. Essa ação de fortalecimento do pós-mercado é uma ação que é estruturante. Estruturante, inclusive, porque ela dialoga com a questão das filas, com a questão do tempo de análise desses processos. Quando a gente fortalece o pós-mercado, quando a gente melhora a nossa capacidade de identificar eventos, de avaliar riscos com dados de mundo real, nós podemos diminuir determinadas exigências no registro, dar mais fluidez, desde que a gente seja acompanhado de um plano de intensificação das ações de pós-mercado. A nossa proposta, que temos discutido com o conjunto dos diretores, é que a gente possa fazer um avanço, estabelecer outros mecanismos, um mecanismo de fortalecimento não só da rede Sentinela, mas estabelecer mecanismos de fortalecimento de uma farmacovigilância ativa, de que a gente vá em busca desses dados para que a partir de um fortalecimento da nossa capacidade analítica, a gente possa melhor agir sobre esses dados e essas informações. Para que a gente possa ter também, junto com a população, com os profissionais de saúde, com o serviço de saúde, um compromisso de que essa é uma cultura a ser estabelecida. Que a comunicação desses eventos não seja apenas uma obrigação ou que ele não produza medo sobre fiscalização ou risco, mas seja também um olhar sobre esses dados para que a gente possa incidir sobre esses produtos, reavaliá-los, aperfeiçoá-los para que a gente possa ter a segurança e a qualidade que a gente deseja nesses produtos para a nossa população. É uma mudança bem grande aí de paradigma, mas também ela mostra a evolução do setor, da regulação e da própria autoridade sanitária, né? Tomara que tudo isso aconteça. Eu acho que deu para todos perceberem a dinâmica da 5ª diretoria, os projetos, as iniciativas em curso. Acho que foi um diálogo bastante inspirador também. Então, eu agradeço muito, doutor Tiago, a sua participação. Estamos aqui à disposição para conversar novamente sempre que possível, necessário. Um grande prazer recebê-lo. E para vocês que estão acompanhando também, muito obrigada. Eu que agradeço. Para mim, como eu disse no início, é uma oportunidade muito rica para que nós possamos aqui, junto com o Sindusfarma, essa que é a maior instituição representativa do setor farmacêutico no Brasil, uma instituição quase centenária, em que congrega um conjunto de elementos técnicos, de profissionais que podem conosco contribuir. Aquilo que eu falei é o que eu deixo aqui de recado. Eu posso fazer o maior esforço que seja ao meu alcance, mas eu só vou conseguir avançar, superar os entraves, enfrentar os desafios que estão lá postos na Anvisa, se eu contar com o apoio do setor regulado, especialmente aqui do Sindusfarma e dos seus associados, para que a gente possa avançar, construir melhor regulação e destravar os problemas que estão aí há algum tempo na casa e na Anvisa. A 5ª diretoria permanece aberta e à disposição para sempre dialogar com o setor regulado e assim a gente vai construindo melhor o nosso processo regulatório. E contem conosco. Obrigada.